Eu estava aqui estudando e no meio do meu estudo me deu muita vontade de gravar esse vídeo. E eu não planejei nada, nem pensei muito e já venho conversar com vocês. São 3:30 da madrugada de segunda-feira. E é muito importante eu estar falando com vocês aqui nesse horário, porque vocês estão vendo que eu estou cansado, estou rouco, porque eu passei o dia trabalhando. Estou trabalhando até agora. E eu estou aqui agora porque não é fácil. Isso é muito importante você entender. Isso não é fácil. Nós somos médicos, nós lidamos com uma carga de sofrimento gigantesca e uma demanda enorme de trabalho. Não tem nada a ver com ser bem-sucedido, mal-sucedido, feliz ou triste. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o reconhecimento do caminho que a gente escolheu. E esse caminho que você está escolhendo aqui é um caminho que é difícil e eu devo te alertar disso. Qual que é o motivo da minha raiva? Infelizmente, eu estou vendo alunos bons se perderem. E eles estão se perdendo por quê? Porque eles não estão dando conta de seguir o caminho de verdade, o caminho difícil. E por que isso está acontecendo? Eles estão sendo interrompidos. Então, primeiro, criou-se uma ideia de que o médico bem-sucedido, ele tem uma lancha, ele vai em restaurante todo dia, que ele viaja mensalmente e ali por diante, que ele usa um terno, não sei o quê. E cara, tudo isso é mentira, tudo isso é loucura, não existe isso aí não. Todo mundo que vive de atendimento, que vive de medicina, tem uma vida difícil, todo mundo. Tá? Até o médico rico, milionário, ele tá lá trabalhando, dando o melhor, tá cansado. Não tem nada a ver uma questão financeira, você entende? Não tem nada a ver a questão financeira e descansar. O médico, ele não vai descansar muito. É da prática dele viver cansado, e é isso aí, tá? E não tem como ser diferente, gente. Eu preciso que você aceite isso, porque se você não aceitar isso, você vai estar estudando, e à medida que você for se cansando, você vai começar a se sentir mal. Você vai achar que você está errado. Você vai achar que certo é o cara que está lá supostamente andando de lancha. Isso não é verdade. E aí tu vai no momento de muito cansaço teu e você contrata um curso, contrata uma mentoria, um Descomplica, uma dica, sei lá o que que você faz, sabe? E aí você sai do caminho bom, você sai de estar perto aqui da gente que quer te ensinar e você vai lá se perder no reino da fantasia. E quando você volta, você está deprimido, você está cansado e você está pobre. E aí tu vai ficando para trás, porque a vida não tá mais fácil, sabe? Nunca foi fácil a vida do médico. Agora a gente vive um momento difícil no nosso país, tá bom? Eu tenho vários amigos médicos, eu sou médico, eu vivo entre médicos, cara, e tá todo mundo cansado, não é só você não, tá? Estar cansado não quer dizer que você está no caminho errado. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Isso aqui, de nenhuma forma, é algo masoquista, sabe? É, de você gostar de sofrer. Não é isso. Mas a gente lida com situações muito difíceis no dia a dia. Existe muito treino, muita paciência, muita dedicação. O bom psiquiatra, ele é igual um atleta profissional. O atleta profissional, ele vive o esporte dele. A gente vive o nosso, que é a medicina, que é a psiquiatria. Então, assim, presta atenção aqui em mim. Olha, eu vou te ensinar em 3 passos ou 3 argumentos a você identificar o que que é um professor picareta que não tem nada para te ensinar. Então vamos lá. A primeira questão são as soluções simples. O picareta, ele sempre tem uma solução simples para um problema complexo. O aluno está lá, ele está com uma dificuldade, ele não sabe bem como resolver aquilo. E aí chega o picareta com a ideia mágica. Quando isso se encontra, é muito difícil resistir. Por isso que você não pode ouvir loucura, você não pode ficar ouvindo picaretagem, porque uma hora vai entrar na tua cabeça.
Então, esse é o foco do vídeo. Eu vi que é uma solução simples, ou seja, o cara promete resolver um monte de problema com uma medicação específica. O cara promete uma unificação de conhecimentos integrativos mágicos, funciona de forma que resolve os problemas das pessoas. O cara promete uma técnica de conseguir paciente Instagram. O que você quer com paciente Instagram se você não sabe? Se você não estudou, o que você vai fazer com o paciente lá no Instagram lá que você conseguir? Não que vá dar certo a questão, tá? Porque isso não vai dar certo. Mas mesmo se desse certo, você não teria o resultado que você espera, porque o que vai sedimentar a boa consulta é o conhecimento e não trazer o cliente, certo? Então, o picareta, ele nunca vai te prometer. Vamos estudar junto, por exemplo, o livro de Stoll, vamos estudar junto o livro do Kaplan, vamos prescrever clozapina, vamos prescrever lítio, vamos prescrever tranilcipromina, vamos indicar ECT. Ele nunca vai prometer nada do tipo para você. É sempre uma solução simples, é sempre uma coisa simples, é sempre uma estratégia, é sempre um mundo de fantasia. Por quê? Porque se ele vem para cá, para o mundo real, ele não sustenta. E você começa a ver até que você sabe mais do que ele muitas vezes. E aí vai para o segundo argumento, que é conectado no primeiro. O picareta, ele evita a prática. Perceba o seguinte, esses cursos picareta que tem, eles nunca te trazem para a prática. Então eu falo para você, você quer saber se alguém é bom? Vai atender com ele. O bom preceptor, ele atende com o aluno. O picareta, ele foge de atendimento. Ele foge de aula ao vivo. Ele foge de qualquer interação real com você. Então pega lá o fulano que diz que sabe, é mesmo, né? Tal coisa resolve, tá. Então vamos atender aqui junto comigo, professor, vamos lá. Mostra aí funcionando isso aí. Vai ver que não funciona, porque o que funciona no mundo real são coisas complexas que demandam muito estudo e muito trabalho. E é isso que o picareta não quer. Porque o picareta ele depende da facilidade, ele depende da artificialidade. Ele não pode se trazer para o real, porque ele se dissolve na realidade. Então, aí vai o segundo argumento, vem o segundo passo, que é trazer o professor para a realidade e testar ele aqui. Vamos ver se funciona. E o paciente vai falar: olha, doutor, isso aí não funciona. O paciente, ele é muitas vezes seu amigo, é por isso que você aprende tanto com o paciente, até isso aí dá muitas vezes para aprender. Porque a prática, ela expõe, ela traz à luz a coisa. E a prática pode ser tanto atender um paciente com a pessoa, quanto uma aula de discussão de caso, por exemplo. Tal é a solução do problema, é assim que é a descomplicação. Vamos aplicar lá no consultório e vamos trazer o caso, para a gente ver se deu certo. Terceira coisa muito importante é o reconhecimento. Gente, as pessoas que vão guiar vocês de uma forma eficiente, elas têm uma trajetória, elas seguiram o caminho, elas pagaram o preço. E os picareta, os mentor e etc. aí, de Araque, eles não têm reconhecimento nenhum, exceto que eles mesmos estão dizendo que têm. Então, por exemplo, aonde que essa genialidade estudou? Você tem que olhar. Onde que ele trabalha? Você tem que olhar. E aí você vai ver que ele sempre trabalha num consultório mágico, em que só ele tem acesso. Que nunca ninguém viu, não é um hospital grande que contratou ele, não é um emprego público de qualidade. Inclusive, essas pessoas vivem falando mal disso, tá? Não é uma universidade. Quem que reconhece as pessoas como alguém para te guiar? Então, assim, pessoal, aqui na Psix, a gente tem muito respeito com cada um dos alunos, em especial porque eles possibilitam que nós possamos ser professores, tá? Que isso é uma dádiva, tá? Você poder viver de ensino, ainda mais no Brasil, que o professor ganha tão pouco. E é tão difícil ser professor, a gente perde pessoas tão boas que poderiam dar aula e que não podem
porque realmente muitas vezes paga pouco, que não é o nosso caso aqui, na Psique especificamente, mas no geral é mais complicado. E muito disso acontece porque o dinheiro está sendo drenado para picaretagem. Então, eu me incentivo para picaretagem e o desincentivo para o bom professor. Ainda bem que a gente foge dessa lógica aqui, porque aqui na Psiques, cada um dos nossos professores, eles são reais, são pessoas reais. Eles trabalham muito, eles estudam muito, e eles não têm essa vida mirabolante. Você pode procurar um por um, você não encontra gente aqui com milhões de seguidores e uma vida fácil e viagens. Não, você vê pessoas reais. E você tem que se espelhar nisso, em pessoas reais, para você conseguir suportar o caminho, tá? Você não vai conseguir aguentar levar esse conhecimento, carregar isso tudo que é pesado, lidar com as notícias do consultório, se você acredita que as coisas têm que ser fáceis para dar certo. Bom, então, pessoal, olha só. Vamos entender de uma vez por todas que não tem caminho fácil. Vamos aprender a enxergar que solução simples é picaretagem, é golpe, tá? Vamos trazer as coisas para a prática, para a realidade, então que supostamente funciona. Vamos experimentar e junto com a pessoa que está falando para você que funciona. Vai junto com ela ver, tá? E por fim, vamos ver quem que está olhando essa genialidade toda que essas pessoas dizem que tem. A gente vai ver o quê? Que elas criaram tudo aquilo ali. Então assim, pessoal, se você quer vencer no mundo real, tá? Se você é do mundo real, tu pode vir com a gente. A gente que dá Psix, porque a gente vive o mundo real, tá bom? Então, é só isso mesmo que eu queria falar para vocês. E assim, vai evitar muito problema na tua vida se colocar em prática o que eu tô te falando aqui.